Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bianca do Encantos da Bibi e estamos aqui para mais uma aula do canal Saber Mais em parceria com Modeladores do Sol. Na nossa aulinha de hoje vamos aprender esse porta-pano de prato da Dona Joaninha. Vamos lá? Vamos dar início à nossa aula. Aqui eu tenho um círculo de EVA, que foi cortado no EVA de 5 mm, branco, que o molde vai estar lá na folha de molde no canal, ok? Vou pegar um CD já usado, passo cola instantânea nele. E colo aqui nessa base. Aqui eu tenho uma argola, que vocês encontram isso aqui em armarinho, tá? É uma argola para fazer artesanato. Acredito eu que qualquer armarinho vocês devem encontrar essa argola. Esse aqui vai ser o nosso suporte para o pano de prato. Aqui eu tenho uma tira de EVA, que eu também vou deixar o molde lá para vocês. E vou colar assim. Fecho aqui as duas pontas. Não precisa prender a argola não, tá? Vocês podem deixá-la assim, ó, livre. Passo cola instantânea aqui. E vou colar aqui, ó. Depois, eu vou passar cola em toda a superfície. Em todo o círculo. E vou colar um pedaço de EVA vermelho. Quando você perceber que ele já está colado, você vira ele, vem aqui e recorta toda a volta. Ok? Acerta essa pontinha aqui, que ele vai ficar assim. Agora aqui eu tenho um pincel chanfrado, hidratado na água. Tiro o excesso de água num pedacinho de papel toalha. E molho só a pontinha do pincel na tinta PVA preta. Venho aqui em volta do meu círculo e vou fazer movimentos, fazer o efeito sombra, fazendo movimento para lá e para cá. Vou fazer em toda a peça, ok? Quando a tinta preta estiver bem seca, você vai pegar aqui um pincel arredondado de cerdas duras, vai molhar na tinta PVA amarela, só a pontinha assim, vai tirar o excesso da tinta num paninho, no papel. Eu tô tirando na mão mesmo, já que é só esse pedaço aqui, vai ser bem rápido, ok? E vou fazer o
o efeito luz seca na parte do centro da peça, ok? Com movimentos circulares. Ela vai ficar assim. Agora você reserva essa base para a tinta secar bem. Enquanto a base seca, vamos modelar. Aqui, ó, eu tenho meu modelador. Esse aqui é o kit bochechão. Ele é uma peça única, tá? Porque ele é um modelador bem grande. Esse é o kit bochechão grande. Corta um pedaço de EVA com mais ou menos 3 dedos maior que o modelador. Como essa aqui é um pedaço de folha bem grande, eu vou pegar aqui um pano dobrar ele ao meio, colocar o nosso EVA aqui, ó, no meio e vou passar com o pano com o ferro bem quente. Para fazer uma peça grande, meninas, como essa, o seu EVA precisa ser de 3 milímetros ou mais. Se for um EVA fino, de 2 milímetros ou menos, não dá certo, ok? Eu tentei fazer e não deu certo. A gente precisa de um EVA mais grosso para que a peça fique bem firme. Aí vocês percebem que o EVA tá bem quente quando a folha, ó, começa a levantar o pano. Aí vocês pegam aqui o modelador. Retira o seu EVA. Quando a folha, ó, começa a levantar o pano. Aí vocês pegam aqui o modelador. Retira o seu EVA. Segura a folha. Pega essa parte aqui. E vai pressionando e esticando aqui em volta para que não fique ruga, ok? Como essa peça aqui é grande, fica um pouco enrugada aqui fora, tá vendo? Mas depois vocês vão ver que nela mesmo não vai ficar. Agora, com cuidado, você retira essa parte de cima. Ó, ela já tá modelada. Retira essa parte de cima. Pega um outro pedaço de EVA. Coloca essa parte do modelador aqui no EVA e marca com palito. Feito isso, você vem com a cola de contato e um pincel velho e começa a espalhar na marcação aonde você fez com palito. Espalhar bem por toda a volta. Agora você vem aqui na parte modelada
E faz a mesma coisa. Passa cola de contato em toda a volta. E espera secar por mais ou menos 1 minuto, até que você passe o dedo onde você passou a cola e ela não grude mais no seu dedo, ok? Então, vamos esperar essa parte aqui secar um pouquinho. Agora que ela já tá bem seca, você vai pegar aqui a parte que tá com a cola que você marcou, vai encaixar aqui certinho sobre a outra e vai segurar, apertando bem por toda a volta do modelador. Vai apertando assim devagar, para que a peça fique bem selada, bem colada. Você percebe que ela tá bem colada, porque ela dá uma profundidade. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá dando pra ver aqui, ó. Ela fica fundinha aonde ela colou. Agora eu venho aqui com a tesoura, tiro esse excesso primeiro. Depois que eu tirei o excesso, eu vou recortar aqui em toda a volta. E a nossa peça vai ficar assim. Cortadinha, ó. Vocês podem perceber que não ficou nenhuma ruga. Ok? E bem durinha, ó. Você pode apertar, que ela não afunda. Esse modelador é ótimo, que vocês podem fazer várias coisas com ele e não precisa de enchimento. Fica perfeito. Aí eu venho aqui com o meu molde, que eu já recortei. Centralizo ele aqui, ó, no meio da cabeça da minha joaninha. Uso cola instantânea. E vou colar dando uma leve esticada. E ela vai ficar assim, ó. Perfeitinho. Aí, então, eu pego aqui a minha base, passo cola instantânea atrás do rostinho. E vou colar aqui, ó. Esse final do rostinho, eu vou colar ele aqui, nessa parte aqui embaixo, ok? Pra deixar um pedaço sobrando em cima. Dessa maneira aqui, ó. Aí eu pego o palito de churrasco, vejo a direção de onde eu quero colocar as anteninhas, faço um furo de um lado e um furo de outro, com cuidado, ok? Pego aqui o chenille com auxílio de alicate,
eu corto ao meio. Vou dar um pinguinho de cola quente aqui. E vou enfiar no buraquinho onde eu fiz. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Agora vocês podem pegar um lápis ou uma caneta. Coloca mais ou menos aqui. Enrola o seu chenille nele. Se vocês quiserem deixar o chenille reto, também não tem problema nenhum, tá? É que eu gosto da antena assim, viradinha, mas aí vocês colocam da maneira que vocês quiserem. Passo o cola quente aqui na beiradinha novamente. E colo um pompom. Aqui, ó. O chenille e o pompom, vocês vão achar na loja Dressol, tá? Lá vocês encontram todo esse material: chenille, pompom, modelador, pincel. Vou deixar o link da loja na descrição do vídeo, que lá vocês podem achar tudo. Cortei várias bolinhas de tamanho maior e outra com tamanho menor, que eu também vou deixar o molde lá pra vocês. Pego aqui uma esponja, pode ser esponja de lavar louça, vou usar esse lado aqui mais macio. Aqueço a minha bolinha de EVA. Quando vocês perceberem que ela já tá quente, você coloca sobre a esponja, pega o boleador e pressiona. E a bolinha vai ficar assim, ó. E assim eu fiz várias bolinhas. Passo cola instantânea aqui, ó, na beiradinha das bolinhas. E vou colando sobre a minha base, bem espalhado, tá? Venho aqui com 2 pedacinhos de retalho, um maior e o outro menor. Corto uma tirinha, dobro ele assim ao meio e vou amarrar. Depois que eu amarrei, eu posso cortar esse excesso aqui. Venho com um laço de cetim, cola quente, e vou colar ele aqui, ó, no meio do laço. Centralizo aqui, para ter uma noção de como vai ficar meu laço. Venho aqui com a cola quente novamente. E colo aqui.
Pego aqui um botão infantil de joaninha. Com o auxílio da tesoura, eu corto essa parte aqui de trás. Passo cola quente. Colo aqui no meio do lacinho. Da mesma forma que eu fiz esse grande, eu fiz um pequenininho. Também cortei uma tira de tecido, lacinho pequenininho de cetim e colei um botão igual, sendo menor. Passo cola quente. E vou colar bem aqui, ó. De ladinho, na cabeça dela. Aqui eu tenho a tirinha de EVA vermelha. E vou dobrar assim, ó. Tá vendo? Vou passar cola instantânea só aqui na pontinha, pra juntar. Ela fica assim. Agora eu venho aqui onde eu vou colar. Colo bem aqui no meio. Que é por aqui que vocês vão pendurar. Ok? Então, a parte de trás vai ficar assim. Vamos dar início ao processo de pintura. Eu pego aqui a minha peça. Vejo mais ou menos aonde é o meio aqui, ó. O meio, na verdade, é aqui. E vou desenhar um olho com palito de churrasco. Quem tiver dificuldade em desenhar, pode pegar alguma imagem da internet e ampliar. Colocar aqui em cima, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês os tons que eu vou utilizar. Tô utilizando aqui esse tom pele claro. Onde eu vou vir com ele, vou colocar aqui na minha bandejinha. Vou pegar aqui o pincel chanfrado, tiro o excesso de água no papel. Molho somente a ponta do pincel. E vou passar no entorno da cabeça da joaninha. Depois que eu pintei toda a volta, agora eu vou molhar o pincel de novo, tiro o excesso e vou pintar em volta do olho, onde eu fiz a marcação, tá? Sendo na parte de fora. Ok, ó. Agora eu preciso esperar essa tinta secar, ou eu venho com o secador de cabelo, com vento frio, tá, gente? Não pode ser com quente. E seco essa etapa. Depois de seca, eu venho aqui com a tinta PVA branca. Pincel língua de gato. E vou pintar o olho na parte interna.
vou secar. Pego aqui meu pincel língua de gato, com um tom de verde mais claro. Molho a ponta do pincel e vou fazer aqui na parte de dentro aqui, ó, que já está marcada com palito. Vou secar esse pedaço. Venho aqui com a tinta verde escura. Pego o pincel chanfrado, tiro o excesso da água, molho somente a pontinha do pincel, o biquinho, e vou fazer o contorno do verde, ok? Assim, ó. E vou fazer a mesma coisa com o outro. Agora eu venho aqui com a tinta preta, PVA. Pincel língua de gato. Molho na tinta preta. Coloco aqui na minha bandeja. E acrescento um pouco de água. Pra tinta ficar bem aguadinha. Com um palito de churrasco, eu venho na marcação onde eu fiz e dou uma reforçada aqui na marca. Para não errar na hora de passar a tinta. Agora eu venho aqui devagarzinho. Para não passar do espaço. Vou pegar aqui meu pincel linear, que ele é bem fininho. Vou passar na tinta preta. E aí eu venho aqui na minha própria bandejinha e vou tirar o excesso dessa tinta rodando o pincel. Com o pincel assim pra cima, eu vou pegar aqui a minha peça e vou fazer o contorno do olhinho. Já tá pronto. Agora eu vou fazer o outro para adiantar o processo. Os olhinhos já estão contornados, os cílios prontos. Corto o meu molde do nariz e boleio da mesma forma que eu boleei as bolinhas. Com a cola instantânea, eu vou passar só um pouquinho em volta do nariz. Bem pouquinha cola, ok? Centralizo aqui na minha peça e colo. Agora eu venho aqui com o meu palito de churrasco.
Centralizo aqui no meu nariz, faço um risquinho para baixo com uma gotinha, que é o desenho da boquinha, ok? Pego o meu pincel chanfrado novamente, tiro o excesso de água aqui no papel toalha, molho na tinta pele, só a pontinha, e vou fazer o contorno da boquinha. Agora eu venho aqui embaixo do nariz e faço também um contorno cor de pele. E vou secar. Com a tinta pele já seca, venho com o meu pincel linear de novo, molho na tinta preta, tiro o excesso e vou pintar a boquinha. Enquanto a boquinha seca, eu pego um pincel de maquiagem com blush e vou passar em toda a bochechinha dela. Pincel linear limpo, porque aqui ele já tá sujo de preto, senão vai manchar. Passo aqui na tinta branca e dou uma aguadinha aqui na minha bandeja. Venho aqui no meu olhinho e vou fazer um risquinho. Vou fazer esse mesmo risquinho agora na boquinha. Vou pegar aqui um pincel de cerda dura de cabo amarelo. Vou molhar só a pontinha na tinta branca. Tiro o excesso, fazendo movimentos circulares. E vou fazer o efeito luz seca em cima das bolinhas. E do meu narizinho, só aqui nessa parte de cima. O meu pinta-bolinha, vou molhar a bolinha maior na tinta branca. E vou pintar aqui, ó, em cima do meu olhinho. Pego uma outra bolinha menor e faço aqui no cantinho. Venho aqui no meu narizinho e faço 3 bolinhas, uma de cada tamanho. Agora eu venho aqui na minha bochechinha, faço 2 bolinhas, uma do lado da outra. Com o pincel linear,
eu puxo um biquinho, formando um coraçãozinho. E faço a mesma coisa do outro lado. Venho aqui com outra pontinha menor e faço um pinguinho embaixo. E está pronta a nossa joaninha. Assim encerramos a nossa aula de hoje. Se vocês gostaram da nossa aulinha, por favor, curta o vídeo. Obrigado pela presença e até a próxima aula.